Análise de Chelsea versus Burnley, partida que terminou em 1 a 1, foi no Stamford Bridge. O Chelsea marcou um gol com o João Pedro, o Burnley marcou um gol com o Fleming. E particularmente todo mundo que acompanha os dois clubes esperava uma vitória do Chelsea. Eu não só esperava uma vitória, como eu esperava talvez uma goleada. O momento do Chelsea era muito bom, tava indo muito bem ofensivamente. E inclusive o jogo deu todos os sinais do 2 a 0 do Chelsea e não do 1 a 1. Mas acabou acontecendo por causa do cartão vermelho que o Wesley Fofana tomou. E eu também vou te explicar nesse vídeo por que ele tomou o vermelho e o que ele tava fazendo que fez com que causasse esse cartão vermelho. E tem uma parte positiva e uma negativa, você vai entender durante o vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Eu acredito que boa parte de vocês que gostam do Chelsea, são torcedores e tudo mais, e acompanham o clube, devem ter ficado muito frustrados com o empate, cara. Eu particularmente fiquei. Achei que a gente ia conseguir fechar a partida em 1 a 0 e também eu pensei que ia rolar o 2 a 0 a qualquer momento, né? E tava esperando por isso. O Chelsea tava muito melhor no jogo e não tem muito do que falar, ok? Estatisticamente falando, ele foi melhor, né? 1.88 de XG contra 0.78, 3 grandes chances contra 1, 67% de posse de bola contra 33. A gente controlou o jogo, a gente criou volume, a gente atacou. E é um daquele jogo que eu não vou culpar o treinador, de fato, não tenho como culpar. O time teve bola no pé em um esquema tático que era o suficiente pra fazer os gols. Faltou qualidade dos jogadores em vários momentos, mas em vários momentos. E também faltou coragem pra arriscar em alguns momentos, faltou os jogadores com mais responsabilidade e faltou os jogadores certos pra cada posição. Eu acho que hoje tá claro que há problemas ali, o treinador tá adaptando pra tentar resolver, mas não é uma solução, cara. E aí a gente tem um Enzo Fernandes ali de meio atacante novamente, né? Uma posição que particularmente não me deixa muito feliz, mas tá adaptado aí durante um tempo. Eu preferiria de outra maneira, mas eu entendo que não tem jogador melhor no banco pra colocar em campo, né? Não tem muitas opções. Tem muito jogador lesionado, inclusive, nesse momento, ou indisponível pra essa partida. Eu entendo o porquê que ele escolheu dessa maneira o time. E o Burnley foi na casa de tentar mais uma retranca, né? Foi mais retrancado pra campo com 3-4-2-1. O Burnley tem jogado bastante desse jeito. Parece mais um 5-4-1, pra ser bastante sincero com vocês, né? Esses laterais que são alas às vezes. Na maior parte do tempo ele tá mais como lateral mesmo. E aí você tem uma linha de 5 defensores com o meio de campo com a linha de 4 sendo compostas pelos dois pontas, né? Pra formar um 5, 4 e 1. Só fica o centroavante ali em contra-ataque ou até pra receber um cruzamento, né? No começo do jogo o Burnley não fez muitos ataques. Se você pegar o gráfico de momentos de ataque, o Burnley quase não consegue construir. No máximo um pouquinho ali no início do jogo. Não tinha posse de bola. Quando tinha, queimava rapidamente. Não tinha como fazer nenhum ataque porque o Chelsea estava muito bem postado. A nossa defesa tá muito melhor do que era no passado. Antigamente, com o Enzo Maresca, a gente tomava muitos contra-ataques, alguns letais que ficavam no limite, numa defesa do goleiro. Um jogador com a leitura muito boa, tirando a bola no limite. Não que o nosso zagueiro não tenha trabalhado muito hoje, né? Chalobah tirou vários lances ali que poderiam gerar um lance de gol, mas não era aquela jogada super perigosa, né? Não vou dizer que se a bola passasse seria gol, não dá pra saber. A bola tava rápida, mas ele nem deixou que acontecesse. Então, o Chelsea hoje dá pra ver uma evolução na parte defensiva. A parte defensiva foi muito boa. E principalmente, se você olhar pro aspecto cartão vermelho que o jogador do Chelsea tomou, você consegue perceber o time não desmonta. O treinador tinha como fazer o time continuar. Eu não achei a escolha do treinador de sacar Cole Palmer errada. Você pode pensar desse jeito. Eu não vou culpar o treinador. O cara tomou vermelho, que não é uma instrução dele. Se você vier me falar que é uma instrução dele, eu vou mandar você tomar no olho do seu... E eu acredito que ele sacrificou um jogador de ataque pra tentar fechar a partida. Não tá errado, ele tava com o placar na frente, é isso que tem que ser feito. E quase conseguiu. E aí a gente vem com um problema crônico de muito tempo que eu venho reclamando e que não tem a ver com esse treinador, tem a ver com o Chelsea, que é a bola parada defensiva. Eu reclamei mais de uma vez disso e hoje a gente tomou um gol dessa bola parada defensiva lá no final do jogo, né? Então o Chelsea tinha como manter o placar. Os padrões defensivos estavam bons, eu volto a falar, a gente tava se defendendo bem. Todo o contra-ataque do Burnley era parado e mesmo que chegasse perto, não era aquele contra-ataque super perigoso. A maioria deles era parado muito antes de construir, então o Chelsea tava bem no jogo. Mesmo com algum jogador ganhando um duelo, fazendo alguma jogada bonita, não resultava em nada, cara. A defesa tava muito bem postada, a gente tava muito bem fisicamente em campo ali, presente, bem, sabe? Então eu entendo o quão broxante deve ter sido ver esse empate, né? Soa mais como uma derrota do que um empate, porque era pra ser vitória, cara. A sensação é essa. Não é só nas estatísticas, é no que foi produzido em campo, é num time que não consegue fechar o placar, cara. Irrita bastante, né? E aí você talvez esteja se questionando do que eu tô falando quando eu falo que faltou qualidade dos jogadores, cara. E eu vou te explicar aqui. Vamos lá, em primeiro lugar. Você vê um Malo Gusto ali, na estratégia do treinador, né? Que ele tava usando um lateral bem ofensivo. Os dois, dos dois lados, vou explicar como é que funciona mais pra frente. Um Malo Gusto que chega na área, que tá ali perto do gol e que pode chutar, que pode tentar, que pode arriscar, mas não tem qualidade pra isso. São passes horrorosos que ele fez ali no lado do campo pra buscar o jogador. Ele não fez um passe, ele jogou uma pedra no pé do cara. Ele jogou um tijolo de tanta força que ele botou na
a bola. E aí irrita bastante de ver, porque você vai culpar o cara que não ajeitou a bola. Ele não tem como ajeitar aquela bola. Simplesmente o cara jogou um tijolo no pé dele, por falta de qualidade. Você não vai ver o James fazendo isso. Muito pelo contrário, o lado de James estava saindo muito bem por causa dele. Ele estava construindo bem, ele estava tendo a inteligência pra circular a bola, coisa que Gusto não tem, cara. Gusto não só não tem a inteligência, como não sabe atacar espaço muito bem, cara. E aí jogou mal, cara. Tinha hora que, pô, dá pra passar a bola pra ele, mas o cara, pô, não vou passar pra esse cara que ele não finaliza bem, mano. Ele não sabe o que fazer com a bola no pé. Faltou um lateral melhor. Então a gente, se tivesse um Alphonso Davies, por exemplo, naquela posição que Gusto estava, tava maravilhoso. E aí também na parte defensiva tava ficando atrasado nos lances, tava indo mal. Então são jogadores que mostram a qualidade muito abaixo. Nesse momento aí você vê que realmente é um problema. E aí você vê um Pedro Neto que fez uma partida até boa, ok? Mas talvez faltou um pouco mais de arriscar, não fazer uma partida boa, fazer uma partida excelente, decidir o jogo. Tinha espaço, tinha como. Faltou tentar atacar o espaço, faltou tentar o drible, faltou tentar, né, esse tipo de lance. E aí você vê os mesmos jogadores todo jogo arriscando e sendo mais físico em campo, e os outros não fazendo nada, cara. Então você viu o Palmer e João Pedro o tempo inteiro arriscando e o resto não tava nessa mesma pegada. Se você não coloca esse cara na cara do gol, ele não tenta, sabe? Ele não vai tentar o drible, ele não vai tentar ganhar pra cima do cara, vai ficar passando bola confortável demais no próprio esquema tático, sendo que o treinador dá liberdade, cara. Você pode queimar posse com esse treinador, só tá faltando o jogador fazer. Eu tenho certeza que se fosse Diego Moreira no lugar de Gusto hoje, a gente teria feito mais um gol, velho. Porque ele tem capacidade, ele tem inteligência, ele tem capacidade de drible, de duelo, e ele ainda ia manter o nível de marcação que Gusto manteve, que não foi muito alto não, na minha cabeça. Então foi decepcionante a partida nesse sentido, cara. Enzo Fernandes tava muito bem nas transições, mas no resto não tava criando muita coisa, cara. E tinha espaço, tinha como, sabe? Esse é o problema aqui que a gente vê, cara. E aí tem um problema ainda pior no banco de reserva. Por que que tem um problema pior no banco de reserva? Porque ou você tem um moleque que derruba o nível da posição lá pra baixo, ou você tem um cara que nem um Tocinha da Arabioio, que inclusive chegou fazendo ali uma falta e tudo mais, mas não tem nada demais. É um jogador medíocre, horrível, ruim. Eu não gostei da contratação, falei na época, e hoje a gente vê o quão ruim ele é, cara. Ele é o cara experiente, mas não dá pra contar com ele, cara. Ele não faz nada. Eu entendi porque o treinador escolheu ele, porque escolher um dos moleques é ainda pior, cara. É ainda pior colocar um desses moleques em campo, porque eles não sabem o que fazer. Tocinho pelo menos sabe o que fazer, mas não é bom. Não é um bom jogador. E aí, quando o Chelsea coloca os reservas em campo, todos eles, eu tô falando de todos os substitutos que vieram pra campo, vou deixar até na tela, derrubaram o nível do time lá pra baixo. Por que que o treinador não quer substituir? Por que que o Wesley Fofana ficou em campo? Porque se ele tirar, o jogo acaba. Porque a gente não tem zagueiro. Por que você acha que as pessoas estão falando que o Chelsea deveria contratar um zagueiro? Por causa disso. Um deles tá se adaptando à liga, que é o tal do Sarr, ok? Ele acabou de chegar. É o único que tem uma desculpa. O resto não tem, cara. Eu não colocaria Josh Akpom como solução. Olha a quantidade de merda que ele já fez nessa temporada. Se a pessoa vier me dizer que Josh Akpom é a solução na zaga, ela não tá assistindo jogos. Com toda sinceridade. Não tem como falar isso. Então você olha pra um Chelsea que não tem banco de reserva. A gente não tem banco, porque a gente tem um monte de criança, um monte de adolescente, um monte de adolescente de 20 e poucos anos de idade, até. Vamos dizer que o comportamento não é de adulto. Um Delap não se comporta como um adulto. Eu não vejo um adulto em campo. Eu vejo uma criança birrenta e chata. Toda vez que tá ali no lance, que ele perde a bola, ele tenta lesionar o jogador, fica brigando, tentando tomar um cartão vermelho. É o que ele faz. Como é que você vai garantir o jogo com esse jogador? E aí entra num ponto que talvez faltou o treinador pensar de outra maneira, cara. Que é tipo, eu não vou botar Delap não, vou botar Mark Gill. Foda-se. Ele pelo menos sabe fazer pressão. Ele pelo menos sabe marcar. E eu vou virar no ouvido de Mark Gill e vou falar: irmão, tira toda a bola que der pra tirar. Você vai correr atrás do cara e vai tirar. Se fosse Mark Gill marcando o tal do Flame no final do jogo, ele não faria aquele gol de bola parada, talvez, né? Talvez desse pra evitar. Esse moleque sabe grudar no cara e encher o saco. Ele sabe. E ele é bom de cabeça. Ele é muito bom no duelo. Bem melhor que Delap, inclusive. Talvez teria sido a escolha melhor. Contar com ele nessa parte. Porque em gol a gente sabe que ele não vai entregar. Mas pelo menos ele conseguiria defender, cara. Faltou isso hoje. Faltou isso. Faltou essa vontade. Porque só tinha criança em campo. E aí ele não pode substituir porque... pô, vai deixar o nível lá embaixo. A partida é difícil. Ele não pode vacilar na defesa. Foi assim que a gente se ferrou nos outros jogos. Ele substituiu, botou um moleque, acabou a defesa. Você não pode tirar Xalobá e você não pode tirar Fofaná. E Fofaná tem esse tipo de atitude que ele teve hoje. Um vermelho merecidíssimo. Não tem do que falar, cara. Foi muito agressivo. E ele tava indo bem nesses lances agressivos. Você viu ele roubando bola, criando lance. Mano, não dá nem pra dizer que a partida de Fofaná ela é ruim. Ela tava muito boa. Até ele tomar o vermelho. Porque aí ele passou do limite. Tentou mais do que podia. E aí você vê que é um jogador que tem qualidades técnicas, passe, essas coisas. Mas não tem inteligência. Não pensa tão bem. Não é um cara que vai limpar o lance. É um cara que vai sujar o lance. Como ele fez agora. E era uma jogada que talvez é vermelho direto. Ele deu um pisão de cima ali com a sola da chuteira. Se fosse um pouquinho mais alto, acho que era vermelho direto. Eu nem sei se isso aí não é vermelho direto, pra ser bastante sincero. O lance ele foi tão agressivo e tão perigoso que eu acho que era pra ter dado vermelho direto, cara. É 3 jogos de suspensão isso aqui. Porque foi um lance bizarro, cara. Assim. E não vai jogar o próximo. E aí, Leon Rosênio, arruma a solução. Vai lá, faça um milagre. Faça essas crianças parar de fazer merda. Porque o sistema tático hoje melhorou e os jogadores pararam de tomar vermelho. Ele realmente te dá padrões hoje que você não precisa estar o tempo inteiro truncando fisicamente. São alguns jogadores que fazem isso, como por exemplo um Caicedo. E ainda assim esse moleque conseguiu tomar um vermelho, cara. Faltou pensar, sabe? Pô, já tô com amarelo, não vou ser tão agressivo mais, vou ficar um pouco mais calmo, vou marcar
explicar um pouco mais, vou ler um pouco melhor o lance, né? Que leitura que ele tem, né? Fazer o quê, né? Fofana não lê muito bem o lance. Ele sempre é muito bom fisicamente, mas a leitura é muito fraca, né? Quem lê bem é Xalobá, o único. Eu não me orgulho de falar isso. Tem gente que deve achar que eu me orgulho de falar isso. Não me orgulho. É uma merda você ter um zagueiro que sabe ler o lance. O resto não sabe. É vergonhoso, cara. Um time de Big Six. Você tá falando de um time de Big Six. Pô, o Newcastle tem mais zagueiro melhor que o Chelsea. O Aston Villa, talvez. Isso é bizarro, cara. E aí vai ter gente que vai virar e vai falar, pô, mas tem Coyle. Mas ele tá lesionado. E por isso que você tem que ter um elenco rodável e jogadores bons. Por isso que você não investe em qualquer jogador jovem. Eu tive que parar pra falar isso aqui porque, cara, passou do limite. É o elenco é ruim, cara. Você não pode substituir o ataque porque os pontos que vêm do banco de reserva é ruim. Olha, vai vir Garnacho. Porra, e aí? Vai fazer o que com ele? Aí teve gente reclamando, pô, tirou João Pedro nos 80 minutos pra colocar Delap. Ele vai fazer o que, mano? Tá no fim do jogo, o cara tá cansado, ele tem que trocar pra botar um cara com fôlego. Ele vai fazer o quê? Nada, não tem o que ele faça. Você tá querendo um milagre de Leon Rosenior, você tá querendo que ele resolva os problemas de contratação que nem tem a ver com ele, porque ele acabou de chegar, sabe? É isso. Por isso que eu defendo o treinador, cara, porque ele é refém disso aqui, mano. Isso aqui é ridículo. O mesmo problema que Enzo Maresca viveu, né? Que eu reclamei tanto também junto com ele. Pô, mano, chega ali, põe o cara no banco de reserva, vem merda, tá ligado? Eu tava reclamando também com ele, né? De, pô, ele só tem 2 jogadores pra contar. Se você não tiver Xalobá em campo, acabou a partida. Uma situação assim que não faz nenhum sentido. E aqui eu vou tentar explicar o que ele fez de mudança tática e por que o Chelsea tá tão bem ofensivamente, o que ele tá fazendo aqui, como tá a construção do time e tudo mais, eu vou te mostrar agora. Vou passar nessa parte pra explicar como é que o Burnley foi tão bem impressionado, apesar de não rolar a finalização. Eu volto a falar por falta de coragem de quem tá em volta. Bom, e aqui tá a formação do Chelsea na parte mais ofensiva, ok? Era um 3-1-5-1, como vocês podem ver, com um lateral que é meio que ala. Isso diminui a distância, ok? Ele não é um lateral de sobreposição, ele é um ala, que aproveita a movimentação do time. Esse ala também pode trocar de posição com os pontas, né? Que era Pedro Neto e Palmer. Então você pode ver uma troca de posição entre lateral e ponta, né? O nosso querido ponta pode ganhar o corredor do ala e o lateral ganhar aqui à frente pra gerar alguma imprevisibilidade. Rolou esse padrão dentro do jogo, né? Então a gente vê eles abertos como alas, né, na construção do jogo. Caicedo dropava pra ser o zagueiro central com Xalobá e Fofana. Uma diferença, porque ele tava usando antes Andrei Santos como esse 5. Andrei Santos participou um pouco mais à frente, o que não ajudou muito porque Andrei Santos não atacou muito espaço e não pôde usar suas características ofensivas. Gostei da mudança, pra mim, Caicedo é primeiro volante, ok? Não gosto de Caicedo segundo volante. É legal por causa da parte física e só isso. Acabou o resto, ele não tem. Então eu prefiro Andrei Santos, que tem outras características. Talvez seja uma formação pra amadurecer, né? Como ele acabou de mudar pra esse padrão aqui, apesar de ele fazer algo parecido em outros jogos, ele acabou de mudar pra esse padrão de fato. Eu acho que ele pode amadurecer essa ideia aqui. Eu gostei, ela foi boa. Esse foi o último dos problemas. Então funcionou assim. O esquema tático por si só já provê solução pro jogador fazer o que ele quer em campo. Ponto final. O jogador não tem nenhum problema, não precisa arriscar, não precisa de nada. É claro que seria muito gostoso ver os nossos jogadores, nossos atacantes atacando, né? Eu acho que seria maravilhoso ver um atacante atacando espaço. Mas se ele não quiser também, o que eu posso fazer, né? Se ele quiser ficar parado esperando a bola igual um pango, pode fazer isso aí também, cara. Pode ficar à vontade lá de ser um inútil em campo, né? Enfim, mas é isso. O sistema funciona muito bem, essa formação foi muito legal. Eu gostei dela. A gente tem solidez defensiva no contra-ataque. Tem um volante aqui pra você bater e depois você ainda tem esse primeiro volante dropado ali como zagueiro pra ter que lidar 2 jogadores muito competentes fisicamente. Não tem muito corredor, inclusive é por isso que o Burnley não conseguia contra-atacar. Por isso que rolou o gol na bola parada, ok? O Burnley não conseguiu construir no campo porque a nossa defesa é muito sólida. A gente aprendeu a se defender em linha baixa, aprendeu a se defender, uma coisa que eu falei lá no início, né? Quando ele começou o trabalho, isso aconteceu em campo. Enzo Fernandes de meio atacante hoje foi uma desgraça, ok? Eu vou deixar isso bem claro, não foi legal. Ele não fez nada no ataque. Se você reparar, ele só tava fazendo a transição da bola. E isso é muito pouco. É claro que a gente vê um design de quase um 4-3-3 em alguns momentos, com esses 3 aqui participando do meio de campo, ok? É outro design que você conseguia perceber na hora que tava formando a linha de defesa, né? Então você conseguia perceber um design claro de um 4-3-3 ali também em alguns momentos do jogo, ok? Outro design que se você viu, tá certo, não tá errado não. Enzo dropando pra construir o jogo com o Andrei Santos indo um pouquinho mais pra frente, ficando Caicedo de novo aqui no meio dos zagueiros, né? Bem próximo a eles, formando esse design aqui, que é um design que funcionou muito bem. A gente viu pouco 4-2-3-1 durante o jogo. O time ele se desmontava e montava toda hora com ala abrindo, lateral virando ala e dava pra ver pouco esse design. Inclusive, isso aqui poderia ser um 4-2-3-1 se você pensar, mas como os alas eles estão abertos, não é um 4-2-3-1, é um 2-4-3-1. Se você parar pra pensar, é basicamente isso. Não é um 4-2-3-1 de fato. Então, o 4-2-3-1 ele é o design que vai aparecer ali nos sites, mas não é de fato. O que a gente vê em campo é outra coisa. Gostei, a construção tava boa, tava tudo certo, a defesa tava boa. Até o cartão vermelho aí desandou, cara. E eu volto a falar com o gráfico que eu mostrei no momento de ataque, você vê que é depois do vermelho que começa a brincadeira ali do Burnley, ele começa a atacar, porque tava com -1, desmontou um pouquinho. Apesar disso, o Chelsea não estava marcando mal, porque o Burnley não consegue fazer grandes ataques com a bola no pé, ok? Ele faz esses ataques de outra maneira. Acho que é isso, falando um pouco da parte tática. Eu tô gostando, ok? Eu tô gostando. Isso aqui me lembra um pouco um Xabi Alonso, me lembra também um Sebastian Hoeneß. Tá na casa do que eles fazem ali, é legal. Mas ele precisa hoje
hoje definir. Leon Rosenior precisa decidir qual lado ele quer ir, qual formação ele vai usar, quais jogadores são os titulares. Tá quase lá, mas ele precisa decidir. Precisa. Quem é o principal reserva pra entrar na zaga? Enfim, cara, eu acho que eu vou terminar por aqui. É isso, e agora a gente vai seguir pra essa análise pra parte final dela. Então assim, cara, quando a gente olha, por exemplo, pro gol do Chelsea, é muito legal, cara. Uma transição super rápida, imparável, é incrível. O Burnley, por um lado, é um time que não se defende bem, né? É um time que joga em retranca, mas não se defende bem. Eu não posso dizer que o Burnley defende bem, cara. Inclusive, eu não entendo os times que estão perdendo e empatando com o Burnley. Eu não entendo. Não tem qualidade pra isso. O Burnley se destaca pelo ataque retrancando, o que é estranho. De novo, é uma sensação bem esquisita. Não tem tanto jogador brilhando no ataque, tirando o Jadon Anthony, né? Que é muito bom. Mas de resto, não tem ninguém brilhando. E eu não sei porque que o Burnley, que é tão defensivo, consegue atacar tão bem. Mas ele tem feito vários gols e é onde você vê brilho. A defesa tá retranca, tem muito jogador na defesa, mas não é efetivo, não é eficiente. Olha pra defesa do Leeds, por exemplo, que apesar de ser goleado pro Arsenal, que é líder da Premier League, o resto não consegue fazer muita coisa. Ele é um inferno contra muitos times e eu acredito que, por exemplo, o jogo contra o Leeds foi bem mais difícil. Apesar do Leeds, volto a falar, não criar muito, exatamente porque o Chelsea estava indo muito bem, né, e os lances de gol que o Leeds teve foi erro da arbitragem, ainda assim, o Leeds criou bem mais caos que o Burnley, né, que conseguiu esse gol aí na bola parada pra um vacilo que não deveria nem existir, né, o time deveria ser melhor organizado nessa parte. Então, em resumo, cara, o Chelsea, ele realmente é mais efetivo, gostei do gol, gostei de padrões ofensivos que a gente viu hoje, mas não foi o suficiente, o que torna uma derrota muito, muito frustrante pra qualquer pessoa que assistiu o jogo, cara. Realmente terrível, sabe? Não era pra ser uma derrota, mas foi. Hoje eu abro mão de qualquer nível de disputa de título que o Chelsea poderia ter, cara, porque esses dois empates definiram que a gente não vai disputar o título. Vaga europeia tá de pé. Até o fim da temporada a gente pode pegar a vaga de Champions, tem tudo pra conseguir. Eu acho o Chelsea melhor que o Liverpool, o Brentford e em nível com o atual Manchester United que tá dando a volta por cima. Não sei por quanto tempo vai durar também a boa fase do Manchester United, até porque é um time que não tem um elenco muito rodável, né? Então eu não sei como é que eles vão pontuar até o fim da temporada. É normal que o Manchester não consiga pegar a vaga, inclusive, por causa disso, cara. Porque se rolar alguma lesão ali no jogador principal, você não tem muito reserva. O Chelsea também tá sofrendo um pouco com isso, como eu falei hoje. O reserva que vem do banco não dá pra confiar, cara. Então se a gente também tiver uma lesão, a gente vai ter dor de cabeça. E na minha cabeça, se o time quer manter altos padrões, vai ter que mudar o elenco, cara. Não tem saída. E talvez em breve eu faça um vídeo sobre isso, ok? Falando sobre como o Chelsea deveria de fato montar o elenco, considerando o nível e o time que ele é, de Big Six, com grana e tudo mais. Eu vou fazer isso muito em breve. Estou já na montagem desse roteiro e eu vou te falar algumas coisas que tem que mudar aqui, porque isso vai atrapalhar qualquer treinador que venha treinar, cara. O que Leon Rosenior pode fazer vai demorar tempo, ok? Não vai ser agora. Se ele conseguir melhorar esse jogador jovem, vai demandar bastante tempo, então não vai ser do nada. Ele vai precisar de pelo menos alguns meses. Agora eu vou brevemente falar de quem jogou mal e quem jogou bem e finalizar esse vídeo aqui, ó. Vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nele, ok? Se estiver gostando dessa análise, gostou do que eu falei aqui, não esqueça de deixar o like. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. E se você quiser ajudar o canal ainda mais, tem a opção de seja membro aí ativa. Vamos começar aqui falando do Burnley, em primeiro lugar, né? Burnley que vai pra campo ali com alguns jogadores interessantes, bem defensivo, como sempre. E eu diria que tem alguns jogadores que eu preciso falar. Eu acho que primeiro eu vou falar de Humphreys, ex-Chelsea, inclusive. Podia estar jogando aqui, ele é melhor que os nossos zagueiros atuais. O que me deixa revoltado no nível que você não entende a raiva que eu tenho dessa direção. Você nunca entenderia, cara. Porque tem tanto jogador da base que foi formado, que estaria fazendo um trabalho melhor que os jovens que eles contrataram, que eu fico revoltado. E esse é um deles, cara. Humphreys tá sendo muito completo. Um jogador que erra pouco e tem sido um bom jogador, cara. Dá pra ver que tem talento e habilidade. Muita gente pedia pra ele ficar e eu não sei, simplesmente foi mandado embora. E é isso aí, cara. Vamos mandar embora. Marcus Edwards foi muito bem no ataque. Eu acho que ele foi o melhor em questão de gerar jogo, ok? Gostei muito do jogo dele. E o tal do Flame, muito bem de cabeça, excelente movimentação e conseguiu fazer o gol dele, cara. Salvou o Burnley no final. Mas quem salvou mais ainda foi o cara que veio do banco, James Ward-Prowse. Eu falo desse cara o tempo inteiro e ninguém leva a sério, cara. E o maluco continua fazendo coisas incríveis, ok? É um cara com a batida de falta incrível e batida de bola parada no conjunto geral e ele fez o cruzamento pro gol, cara. Perfeito, ok? Não dava nem pra acompanhar. Eu, inclusive, digo que se ele não tivesse entrado, o jogo não teria terminado desse jeito, não. Ele melhorou muito o volume de jogo do Burnley, cara. Os passes estavam vindo dele e depois na bola parada ele fez uma cobrança perfeita que pouco jogador consegue fazer, cara. Deixou ele na cara do gol e fez com que o time do Burnley conseguisse o placar, né? Então, eu tenho que falar dele aqui. Eu acho que ele foi muito bem vindo do banco, ele salvou o time. Não tenho mais ninguém pra falar que jogou bem. Agora que jogou mal, eu falo da partida de Jadon Anthony, né? Hoje ele não foi bem, não, cara. Jogou bem mal, inclusive. Não gostei nem um pouco. Eu vou citar aqui, brevemente, antes de acabar. Eu não acho a partida dele incrível nem nada. E ele também não jogou mal, ok? Não tá nem no mal, nem no bem. Mas eu tenho que citar ele, que é Hannibal. Ele fez algumas jogadas super interessantes, tava muito dedicado fisicamente. Eu falo aqui da dedicação de Hannibal. Só isso. Parabéns aí ao jogador e talvez isso garanta ele na primeira divisão. Talvez quando o Burnley for rebaixado, ele consiga um time, cara. Porque é o tipo de jogador que você quer ter na Premier League, ok? Muito dedicado. Enfim, eu acho que eu não vou falar mais nada do Burnley. No conjunto geral, todo mundo foi bem. Alguns entraram
entraram mal, mas não vou falar porque nem teve muita bola no pé, então não tenho nem como culpar os caras por não jogar porcaria nenhuma, cara. Não tenho nem como culpar, mano. Agora, falando do Chelsea, né? Vamos lá, falar um pouquinho do Chelsea, que jogou bem no Chelsea. Gostei muito de Reece James, gostei muito de Chalobah. Na defesa eles foram perfeitos. Reece James, excelente no papel de ala e ainda conseguir, né, participar do jogo na parte defensiva. Tá muito bem, uma diferença enorme de um lateral pro outro. E você vê muito mais qualidade em James. Talvez tenha faltado costume com o papel, né? Um papel novo pra ele, porque ele tá jogando meio que no meio de campo, na defesa há tanto tempo. Que bom que o treinador enxergou que ele é lateral, né? E agora venha colocar ele de lateral. Espero que ele jogue mais nessa posição. Eu acho que ele pode fazer muito mais. Na Inglaterra ele parece um deus, então talvez ele consiga simular o desempenho dele na Inglaterra aqui. Aí eu falo dos dois meias, né? Andrei Santos e Caicedo. Boas partidas dos dois. Excelente papel, execução. Caicedo muito bom na recuperação de bola e fazendo aquilo que eu falei de Fofana, né? Que é o cara que vai atacar o jogador adversário ali pra roubar a bola, só que ele faz de uma maneira muito melhor e evita tomar cartão, né? Inclusive eu não gosto da galera que reclama de Caicedo dando bote. A natureza dele jogar dessa maneira, dessa característica positiva dele, ele tomar cartão. Ele não tem como evitar isso, mas ele faz muito bem pra quantidade e pro volume que ele faz. Então é uma coisa que eu não criticaria nele de jeito nenhum. E eu volto a falar que o pênalti que rolou contra o Leeds foi roubado. Eu, pelo menos, considero assim. Pra mim aquilo não foi pênalti nem ferrando, cara. Aqui eu também falo do ataque, né? Gostei da partida de Pedro Neto, de João Pedro e de Palmer. Os três pra mim foram bem dentro dessa partida, ok? Não achei ruim a partida deles. Palmer ainda naquelas de não jogar no nível que ele jogava no passado. João Pedro, não tenho o que falar, perfeito, maravilhoso. E Pedro Neto hoje jogou bem. Podia ter feito mais, podia, mas jogou bem. Agora, falando de quem jogou mal, tirando todo o banco de reserva que jogou de uma maneira horrorosa quando entrou e derrubou o nível do time lá pra baixo, né? Que eu vou citar novamente isso, que é um fato. A gente tem Enzo Fernandes, que não fez uma boa partida, não gostei, muito fraca. Tem Wesley Fofana, que estragou o jogo com cartão vermelho. E Malo Gusto, que não fez nada de muito positivo no jogo. Apesar de parecer, porque a bola tava no pé dele, não tava legal, não tava concluindo bem os lances, não gostei dos passes, achei muito forte. Não sei por que a pressa, a força imprimida na bola e a falta de qualidade, ele poderia fazer melhor. Não sei se ele tava desesperado, nervoso, não entendo, ok? Eu acho que ele podia fazer melhor, podia ter um acabamento melhor das jogadas e podia também ter melhorado na defesa. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, não tenho mais nada pra falar, acho que eu falei de todo mundo que tinha pra falar aqui, falei dos problemas, das soluções, enfim. Não vou entrar em detalhe, o Chelsea não tá mal, a temporada não acabou, tá tudo certo, ok? São empates idiotas que não deveriam acontecer, isso aqui deveria ser 6 pontos nos dois jogos. Pelo menos, a parte positiva que a gente pode notar é que o treinador soube lidar com o cartão vermelho e a gente taticamente não desmontou. A gente, claro, perdeu o poder de ter a bola no pé e tá atacando o adversário pra fazer o 2-0, mas o Chelsea pelo menos se defendeu minimamente bem. E quem sabe com um pouco mais de tempo, uma partida que nem essa seria 1-0 e não 1-1, porque o Chelsea ia conseguir fechar o jogo sem tomar nenhum gol. São melhoras aí que ele tem pra fazer ali até a próxima temporada, né? Enfim, cara, nos vemos em outro vídeo, ok? Agradeço a presença de todos, muito obrigado mesmo. É isso, tchau.